Olá para você que acompanha o jornalismo da TV Gazeta Norte Mineira. No último domingo, milhares de pessoas foram às urnas para decidir quem será o novo prefeito e os 23 vereadores na maior cidade do norte de Minas. Aqui ao meu lado está o vereador Rodrigo Cadeirante, que foi reeleito com o maior número de votos na história de Montes Claros. Rodrigo, muito obrigado pela participação, pela presença aqui no estúdio da TV Gazeta Norte Mineira. Para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente quem é Rodrigo Cadeirante. Eu que agradeço a você, Giovanni, a toda a equipe da TV Gazeta. Então, Rodrigo Cadeirante é uma pessoa que um dia se indignou porque os políticos não faziam o que ele entendia que era a obrigação dele e buscou apoio na Câmara Municipal, não encontrou apoio, falou, olha, se ninguém me representa, eu vou lá fazer a representatividade que eu espero. Me candidatei, fui eleito da primeira, uma história de muito trabalho, de muitas dificuldades, mas consegui já ser indicado vereador de destaque da área mineira da Sudene, também vereador de destaque de todo o país pela Abracam, medalha dos Gerais como melhor vereador de Minas, sou suplente de deputado federal, líder de 22 dos 23 na Câmara, presidente da Comissão de Serviços Públicos, presidente da Comissão de Ética e hoje o mais votado da atual legislatura que encerra em 31 de dezembro e agora o mais votado não só da próxima legislatura, não só de Montes Claros, mas de toda a história de todo o norte do estado de Minas Gerais. E como começou essa carreira pública na política, Rodrigo? Devido a várias dificuldades, que você foi percebendo ao longo do tempo. Eu nunca gostei de política. Hoje, vendo a forma que alguns praticam, eu posso dizer que gosto ainda menos. Eu me sentia indignado porque mesmo numa cadeira de rodas querendo trabalhar, eu não encontrava um transporte público, um ônibus com elevador que me levasse para o trabalho, para mim garantir o sustento da minha família e de outros funcionários, eu que estava no comércio na época. E aí comecei a reclamar na imprensa, comecei a reclamar na justiça, comecei a reclamar na polícia e na Câmara de Vereadores. Foi assim que começou a história. Eu sou aquele cara que passou a madrugada com os filhos no ponto de ônibus e meu filho dormiu na calçada como se fosse um morador de rua, porque a gente não conseguia um ônibus com um elevador para voltar para casa. Me indignei, parava a cadeira de roda na frente da lotação, falava se eu não for ninguém mais vai, o motorista descia, falava vou chamar a polícia, eu falava chama que você vai ser preso, isso é preconceito e discriminação. Metade dos passageiros desciam reclamando porque estava atrasando a viagem, a outra metade falando tá de parabéns, tem que cobrar mesmo. E as pessoas do meu bairro, de tantas matérias na imprensa, começaram a clamar para que eu fosse candidato a vereador. Falavam, se candidata, a gente precisa de alguém que faz o que você faz. Os vereadores não fazem o que você faz. Você briga como um vereador não briga. Então decidi me candidatar. Ganhei a eleição da primeira, 1.721 votos, e ao chegar na Câmara Municipal, aquela pergunta, e agora o que fazer para ser diferente? Então eu comecei na montagem da assessoria. Não aceitei ninguém que já teve contato próximo com política, não aceitei ninguém que já trabalhou para outro vereador, para outro político e falei, eu vou chegar aqui para fazer diferente. E aí a gente conseguiu essa história que eu contei anteriormente, chegar agora ao posto de vereador mais votado da história do norte de Minas Gerais, com 6.320 votos. Agora o senhor falando sobre o transporte público, sobre essas dificuldades, hoje, nos dias atuais, como o senhor avalia o transporte público de Montes Claros? Naquela época, o transporte coletivo era uma porcaria. Hoje ainda é. Um pouquinho menos pior, porque a gente já conseguiu alguns avanços. Desde que eu entrei na Câmara, a gente conseguiu obrigar as empresas a colocar elevador em todos os veículos, conseguimos outros avanços também quanto à tarifa, que sempre reajustava anualmente, a gente conseguiu impedir isso por diversas vezes. Eu consegui até uma vez reduzir o valor da tarifa, sempre, claro, em diálogo com o Executivo, em diálogo também com o Ministério Público, mas o enfrentamento feito pelo meu mandato. Então a gente conseguiu muitos avanços, é fato que já melhorou um pouco em relação ao que era antes, mas é fato que o serviço de transporte de Montes Claros ainda é não pode falar.
Agora, quais são os desafios na política, Rodrigo, que a gente vê principalmente na área da acessibilidade? O meu desafio, Giovanni, é me superar a cada dia. Sempre que a gente atinge uma marca, eu me proponho a superá-la. Eu costumo dizer que eu sou um ser humano em constante processo de evolução. E ouvi uma vez do Leandro Carnal que o lugar mais perigoso é a zona de conforto. E para lá eu não quero ir. Então é me superar a cada dia. Quando a gente trata de acessibilidade, das pautas da pessoa com deficiência, isso é muito importante deixar claro que a acessibilidade vai muito além de uma rampa, de um piso tátil, de um cardápio em braille. A acessibilidade também tem que ser implantada na cabeça das pessoas. As pessoas têm que entender a pessoa com deficiência como uma pessoa como qualquer outra. Nada mais que isso. Não é nenhum tipo de vantagem que nós, pessoas com deficiência, buscamos. Nós buscamos conviver nos mesmos espaços, inclusive acessar os espaços de poder. Olha aí, ó, quando uma pessoa com deficiência tem a oportunidade, a gente abraça e mostra que competência a gente tem para fazer. Uma prova é o vereador mais votado da história do Norte de Minas. Agora, como é ser o vereador mais votado da história do Norte de Minas Gerais e também, né, de muito trabalho que foi realizado durante seu mandato e continua sendo realizado? Eu recebo com muita naturalidade esse posto de vereador mais votado da história. Porque eu acredito num Deus que é justo e que dá direito à colheita àquele que fez o plantio. E eu acordo todos os dias pensando, hoje eu vou plantar. Assumo toda essa responsabilidade, como já fiz anteriormente, sou o mais votado da atual legislatura também. E eu que não prometi nada durante a campanha eleitoral, até porque tive que ficar calado na última semana, eu que não prometi nada na campanha, agora prometo. Prometo que vou retribuir cada um dos 6.320 votos com muito trabalho, com muito afinco, com muita disposição. Eu estou com gás danado para enfrentar esse quarto mandato, que se Deus quiser, eu deixo ele pela metade, depois eu conto por quê. Agora são diversos projetos, né, em prol da população, em prol do Montes Clarence. Diversos projetos. A gente já tem muitos projetos, muitas linhas de trabalho em andamento que temos que dar continuidade, né? Mas também ideias novas e novas perspectivas. O período de campanha eleitoral ele é muito bom, porque você convive com as pessoas, e isso eu faço diariamente. Eu gosto de ir no barzinho, eu gosto de ir no espetinho, eu gosto de estar no meio do povo, mas no período de campanha é quando a população fala mais de política com o político. Então é muito importante, você aprende muito. Todo homem deveria se candidatar uma vez. E essa experiência de uma campanha eleitoral, principalmente eu, que era muito visado, que era quem as pessoas queriam conversar, ela me trouxe muita bagagem que a gente está assimilando, organizando todas as ideias para começar o 2025, se Deus quiser, acelerado. Agora, para a gente finalizar, deixa uma mensagem então para o pessoal de casa, para o Montes Clarence, sobre essa nova etapa, esse novo mandato, novos frutos que serão colhidos ao longo desses 4 anos. A mensagem que eu quero deixar para as pessoas é principalmente fazendo a avaliação da política. Que a política mudou muito, que hoje temos na Câmara Municipal os 3 mais votados. Em primeiro, PCD, em segundo, Mulher Defensora de Pautas Rurais, em terceiro, Mulher LGBT. Então, tira da sua cabeça aquela ideia de política é só para ser o doutor, só para quem tem diploma universitário. Não é mais isso, não. Hoje, a população, o povo, está ocupando os espaços de poder. E é nesse sentido que eu quero deixar um recado para a população, que cada cidadão, ele é, no mínimo, obrigado a ocupar o seu espaço na política. Alguém deve estar pensando assim, você está dizendo que eu devo me candidatar? Não sei se essa for a vontade, mas seja se candidatando, assessorando um político, cobrando do político ou pelo menos discutindo com os amigos, com os familiares sobre política. Porque se a lâmpada do poste está queimada, o político falhou. Se o asfalto não presta, o político falhou. Faltou merenda na escola, é falta do político. A criminalidade subiu os índices, o político falhou. Então, só quando a população entender qual é o seu real papel dentro do contexto, que as coisas vão mudar. Agora, se vocês acham que está tudo bom... Rodrigo, muito obrigado pela participação, parabéns.
que venha muitos frutos e um ótimo trabalho nesse novo mandato que se inicia no dia 1º de janeiro. Giovanni Barbosa para o jornalismo da TV Gazeta Norte Mineira.